Eu tinha medo de errar. Esse era o meu maior medo. Esse era o medo que me travava para começar coisas novas, para começar alguma coisa, porque o medo me detonou. Vamos começar pelo seguinte. Tá chegando aqui agora, algumas pessoas, tem muita gente nova, né? Toda semana tá entrando aqui uma média de 1.500, 2.000 pessoas novas no meu Instagram. Então, se apresenta pra galera, pra eles te conhecerem, né? Pra minha audiência te conhecer aí. E já vamos começar o show. Vamos que vamos! É uma honra estar aqui mais uma vez com o Mestre Gamonal. É uma honra estar aqui com vocês. Boa noite, muito boa noite. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui com vocês para falar desse assunto que, por muito tempo, domou a minha vida, né? Eu fui domado por isso por muito tempo, até me tornar indomável. E de que forma vocês vão aprender como faz isso, né? Meu nome é Paulo Bento. O meu primeiro medo é o medo da pobreza. Então vinha dessa escassez, de uma dificuldade na família muito grande. Uma vez por mês a minha mãe conseguia comprar uma cartelinha de iogurte. Nós éramos 6 pessoas em casa e sobrava um copinho bem pequenininho e chupando bem devagarzinho e pensava, vai acabar. E quando acabar, somente o mês que vem. Então eu criei uma estratégia para vencer a pobreza do iogurte. Eu imaginei que sendo jogador de futebol ia poder tomar iogurte. Eu me tornei jogador de futebol e aí veio um câncer. Aí veio o medo de novo, né? Então o câncer. Então perdi os contatos do lado direito, aprendi a escrever com a mão esquerda, aprendi a chutar com a perna esquerda e mais uma vez, aí veio meu pai suicida, que era usuário de drogas, suicidou. Então, cada situação que foi ocorrendo, cada situação ia aumentando aí essa angústia do medo e essa ignorância que nós vamos trabalhar aqui com vocês, que o medo está diretamente relacionado à ignorância. Essa ignorância afligia tanto e ofuscava a minha visão, não conseguia entender. Então, meu nome é Paulo Bento, eu sou o presidente do Instituto Performance e há 20 anos eu venho trabalhando com esse assunto aí, com o medo, eu venho trabalhando isso aí, e vai ser uma honra. É sempre uma honra estar com esse cara fantástico, um presente de Deus, não é irmão de sangue, mas é o meu irmão aí que Deus, né, me deu. Toda semana nós temos, não sei se já falou aí, Gabriel, toda semana nós temos um mastermind, né, que a gente faz juntos aí, um peer coach mesmo, que a gente faz um com o outro aí, para compartilhar informação um com o outro. E é um momento mais fantástico que existe, um dos momentos mais fantásticos que eu tenho no meu dia ali, naquele instante que a gente conversa. Então, sempre trocando informações, sempre buscando como fazer o melhor para trazer o melhor para vocês aí, como pesquisar o melhor. Então, nós estamos aqui para entregar nossa vida para vocês. Então, joga a gente na parede, chama de lagartixa e agora pode explorar. Vamos lá, vamos lá. Vamos embora. Vamos começar. Mestre Gamonal. Maravilha. Eu sempre tive medo, sabe do quê? De arriscar, de fazer coisa diferente, porque a crença de incapacidade em mim era muito forte. Então eu tinha medo de coisas novas, apesar de que eu, toda vez que vinha uma coisa, um problema, uma dificuldade, um obstáculo naquilo que eu estava fazendo, eu pulava para outra coisa, para não encarar aquele obstáculo, né? Então eu tinha medo da dor, medo de começar alguma coisa ali. Aquilo começava a não dar certo, eu pulava para outra coisa para isso. Só que algum projeto, alguma coisa muito difícil, eu tinha medo de errar. Esse era o meu maior medo. Esse era o medo que me travava para começar coisas novas, para começar alguma coisa, porque o medo me detonou. Eu tenho uma concepção de medo, eu gosto muito de colocar em frases algumas coisas assim, que facilita muito o nosso entendimento. E o medo, depois que eu entendi, foi algo maravilhoso. No momento que eu me tornei indomável, eu comecei a dominar a minha mente, comecei a entender a minha mente, e eu entendi que o medo é a imaginação de uma possibilidade negativa fantasiada pela mente. Se ela é fantasiada pela mente, ela sempre é no futuro. O medo é sempre no futuro. Só que tem uma coisa maravilhosa nisso. O futuro não existe. Então, se o medo é a imaginação de uma possibilidade negativa fantasiada pela mente no futuro, o medo não existe. O medo mental não existe. Entende? Você tem aí 2 tipos de medo fantástico na nossa vida, né? Que fazem parte. Um instintivo, né? O orgânico ali,
que é aquele medo, por exemplo, de pular de um penhasco, é o medo de chegar perto de um leão, é o medo de chegar perto de um urso e ser morto, atravessar a rua sem olhar. Esse medo, ele é útil e inteligente. Agora, todo medo mental é apenas ignorância, onde o nosso querido Paulo Bento vai falar bastante sobre isso hoje também. Eu vi aqui que vocês compartilharam aqui os medos de vocês, então eu compartilhei alguns dos meus medos, o mestre Gamonal compartilhou alguns dos medos dele também, medo do novo, e a gente sempre está realmente partindo por esse processo. Eu estava com meu filho agora, trazei para a live aqui, estava com meu filho, em reunião com ele, e o meu filho, eu trabalhando exatamente com ele, meu filho tem 20 anos de idade, o que meu filho ganha em um mês, tem gente que trabalha um ano inteiro para ganhar o que meu filho ganha em um mês. E justamente eu fui trabalhar com ele, uma grande diferença. Então hoje ele estava passando por alguns sistemas, alguns problemas, e isso é normal para um jovem de 20 anos que já tem filho, que já tem o seu próprio apartamento, que tem a sua casa, que mora sozinho, que montou toda a sua casa sem R$1 de ajuda do pai. E fez. E hoje é normal que estava passando por problema e precisava de pai. Eu fui conversar com ele. Eu conversando com meu filho e falando sobre, né, o lado que ele estava olhando e o lado que ele estava deixando de olhar. Então, e ele estava preocupado, estava com medo de, normal, um jovem de 20 anos que mora no Alto do Bueno, que é o melhor setor que existe em Goiânia, mora no Alto do Bueno, que tem um apartamento, com suíte, com isso e tal, e tem um estilo de vida totalmente diferente de um jovem de 20 anos. Então é normal que ele tivesse medo. E nós vamos descortinar isso, que é o que nós vamos fazer essa noite aqui. Que nós vamos fazer aqui. Bom, então vamos separar ali 4 etapas para você trabalhar o medo. Primeira etapa, ignorância. Segunda etapa, informação. Terceira etapa, conhecimento. E quarta etapa, sabedoria. Para você pegar essas 4 etapas, vou lá. Ignorância, informação, conhecimento e sabedoria. Dentro dessas 4 etapas, você precisa entender agora. Anotem essa frase aí com vocês. Isso. O medo só vai deixar de ser medo quando você aprender, de te gerar medo quando você aprender com ele. O medo só é o medo até você, enquanto você desconhece ele, enquanto você ignora ele. Quando você conhecer, você vai deixar de ter medo. Então comece agora a entender o que nós vamos aprofundar agora. Minha sugestão, pegue em lápis e papel. Comece a se perguntar agora, o que você ignora? O que você ignora da sua vida? Então vou te fazer algumas perguntas e você vai anotando. Como eu disse agora, você precisa de lápis e papel para você anotar exatamente tudo que eu vou compartilhar. Nós somos apaixonados nesse assunto. Nós somos apaixonados nisso. Então dentro disso, pegue lápis e papel para você não anotar. Tudo aquilo que você ignora, ela é assustador para o seu cérebro. Sua mente ela vai espantar com aquilo. Tudo que é novo, tudo que aquilo que ele ignora. Então, na psicologia, tem uma parte chamada emotização. Anota aí. Emotização é a confusão entre o consciente e o inconsciente. Então, conscientemente, você quer, por exemplo, subir no palco. Mas, inconscientemente, você ouviu com a sua criança. Você viu, ouviu e sentiu seu pai falando para você que você não podia fazer isso. Cala a boca, menino. Cala a boca, fica quieto. Fica quieto, engole o choro, engole o choro. Você foi treinado a calar a boca, você foi treinado a ficar quieto, você foi treinado, você viu a escassez do seu pai, você viu o problema financeiro do seu pai, você viu as dificuldades que você lidava com aquilo, você lidava com isso. Hoje eu vou entender uma pessoa passou pela 12ª falência. 12ª falência. E chegou para mim hoje, foi hoje essa sessão. E essa pessoa não entendia exatamente, mas por quê? Já estava criando um trauma, eu não quero empreender mais nunca na minha vida, Paulo. Não quero empreender mais nunca. E eu fui fazer um rebirth, um renascimento. E desde o renascimento nós fomos passando por etapa, então muita escassez. E como ele vivia muita escassez na infância, então ele assistia a mãe, não parava com funcionário em casa.
E a mãe sempre criticando as funcionárias, sempre criticando. O pai lutando para conseguir pagar as coisas, e a mãe deixava uma funcionária, uma empregada, né, uma babá, uma empregada, para cuidar de casa, mas e a mãe sempre criticando. Então nunca parava a empregada em casa. Ou sempre, a mãe sempre contratou mal. Então, como a mãe sempre contratou mal, ele cresceu e não percebeu que ele viu, ouviu e sentiu isso. E ele passou também a contratar mal. Hoje, um processo do RH, entre o processo do subsistema de RH, o mais importante é saber contratar. Porque muitas pessoas pensam que é treinar bem, e não é contratar bem. Então, essa pessoa, mais uma vez, quebrou e estava assustadíssimo porque quebrou mais uma vez. Foi quando eu fui visualizar com ele que ele contrata mal. Então, dentro desse processo, nós vamos buscar por que se contrata mal. Então, dentro da mãe, fala, não, tá bom. Ela não sabe arrumar, não, mas ela vai aprender. Ela não sabe, não, mas ela vai conseguir. Então, ela estava sempre esperando a mãe estava sempre esperando cair um milagre do céu. Que a galinha desse leite. E a galinha não dá leite, a galinha bota ovos. Então, quer dizer, você é esse tipo de pessoa que contrata mal e quer que a galinha bota ovos? Você é esse tipo de pessoa? Então, ele fazia isso. Então, ali eu vou esperar um resultado extraordinário dessa pessoa que não tem mentalidade, maturidade, disponibilidade e vontade para fazer isso. Então, ele sofria bastante com isso. Então, sempre disso. E ele foi visualizar. Então, nesse renascimento, ele foi visualizar de onde vinha, qual era a origem do medo. De uma ignorância, ele não sabia disso. Então ele sempre contratava mal por homenagem à mãe, por fidelidade à mãe, por honra à mãe, ele estava sempre contratando mão de obra baixa. Pessoas que não estão preparadas, pessoas que não estão capazes, porque a mãe ensinou que era isso que era o certo. Então, dentro disso, ele desenvolveu esse medo. Então, vamos falar, o medo de empreender, ok? Vamos lá, vamos trabalhando outros medos que a gente vai falar do primeiro nível, ignorância. Vamos lá, manda um aí, mestre. Medo de morrer, por exemplo, tem um aqui. Existe uma estrutura toda, por exemplo, existe uma das coisas que as pessoas mais falam, que as pessoas mais têm medo de falar em público, medo de morrer, medo de não sei o que, etc. A grande questão é que ninguém tem medo de morrer. Ninguém tem medo de falar em público. As pessoas têm medo de errar em público e não pertencer. Esse medo de morrer é a mesma coisa. Pertencimento é uma lei e você pertence ao sistema. E é uma necessidade nossa de importância e significado. A gente quer pertencer, a gente quer ser importante para a nossa tribo, para as pessoas. Então, quando a pessoa tem medo de morrer, a não ser que tenha acontecido algo muito específico, né? E aí você tem que fazer um tratamento, voltar e ver o que pode ter acontecido, esse medo não é de morrer, mas de desconexão com a sua família. O medo de não pertencer, o medo de ser julgado, o medo de estar olhando ali. Então, todas as vezes que você vai... Olha só... Morro de medo de morrer. Morro de medo de morrer, né? Esse medo aqui, geralmente as pessoas têm medo de morrer exatamente pelo desconhecimento. Primeiro porque a gente não morre, né? O nosso corpo é que morre. Então, como Paulo falou, todo medo, ele vem da ignorância, algo que você está ignorando. Então, o medo de morrer nada mais é do que ignorância também, porque somos todos energia. E se somos energia, energia ela não morre, ela se transforma. E nós somos seres espirituais, ou seja, um espírito, ou seja, energia, vivendo uma experiência física dentro do nosso corpo. Então, se nós somos energia, estamos vivendo essa experiência aqui, o nosso corpo, ele vai ter um final do nosso ciclo de vida, onde vai voltar para aquilo que ele é feito. E ele é feito de tudo que tem na Terra. Vitaminas, minerais, aminoácidos, tudo que tem na natureza, ele vai voltar para a natureza, se decompor e se transformar em outra coisa. E nós também vamos nos transformar em outra coisa fazendo isso. Quando você tem esse entendimento verdadeiro, não é tipo, legal, o Manuel falou ali que a gente não morre, então tá tudo bem. Mas ter um entendimento verdadeiro, ou seja, estudar sobre isso, você vai entender que não faz sentido ter o medo da morte. A não ser que você tenha tido um trauma específico, onde você ligou que morrer não é legal, porque vai deixar os filhos, vai deixar não sei o quê. Aí você está contando toda uma história em cima disso, do medo de morrer. Ou seja, o problema não é o morrer.
O problema é a história que você conta na sua cabeça sobre o que acontece quando morre. Entende? E só fazer uma pergunta aqui, Gamanol, enquanto eles vão respondendo, você continua aí. Pessoal, vamos lá. Se você soubesse, eu sei que você não sabe, mas se você soubesse que você iria passar para o lado de lá e que Deus ia receber você de braços abertos, você ia ter uma oportunidade fantástica de viver a felicidade eterna. Uma felicidade real, uma felicidade verdadeira. Não esse momento de felicidade que nós temos aqui na Terra, que o apóstolo Paulo falou isso, mas você tivesse uma felicidade eterna. Como seria isso? Como seria o seu medo da morte? Responde aí, enquanto o Gamanol termina de falar, responde essa questão aí. Várias pessoas também comentando aqui, ó, tem medo de falar em público. É aí que tá. Você não tem medo de falar em público. Você tem medo de errar em público. O medo está de errar e ser julgado. Aliás, o medo do julgamento é o maior problema da humanidade. É exatamente ali, quando você come do fruto proibido, é que você é expulso do paraíso. Por causa desse julgamento é que faz com que você tenha esse medo. Ou seja, o medo é sempre uma imaginação de uma possibilidade negativa fantasiada pela mente. Ou seja, no futuro. Eu tenho medo de falar em público. Aí, o medo não é falar em público. A grande pergunta que você tem que se fazer é: por quê? Por que você tem medo de falar em público? Acha que você não é capaz? Acha que não merece estar lá em cima? Acha que não é suficiente? Acha que as pessoas vão te julgar? Acha que não está pronta? Se você errar, as pessoas vão te julgar e vão se afastar, você vai perder o contato com elas, você vai perder o know-how, a moral que você tinha. Qual é a grande coisa por trás de falar em público? E falar em público não é o problema. Se você estiver entre a família, começar a conversar e de repente fala na frente de 10 pessoas sobre algo que você conversaria. Ah, mas subir no palco é diferente. Não, não é diferente, é a mesma coisa. Eu falo para falo para 10 mil, já falei dentro do estádio, já cantei no estádio. E por que eu não tenho esse medo? Porque eu não tenho medo do julgamento, né? Pode falar. Lê aqui da Germana. Se eu soubesse, a pergunta que eu fiz aqui, se eu soubesse que eu ia ter minha família lá, eu não teria medo da morte. Com certeza, quero encontrar com Deus. Olha só, então você não tem medo de morrer, você tem medo do que você vai encontrar lá, né? Ok. Entendi que é outra coisa. Então, em relação a isso, olha só. Outra coisa aqui que eu quero que vocês visualizem, olha o que o Gamanol está falando aqui, olha que fantástico. Trago aqui para vocês e entendo isso, ó. O medo está relacionado ao egocentrismo. Coloca aí, anota aí pra gente, que a gente vai descortinar isso. O medo está relacionado ao egocentrismo. Veja só o orgulho que muitos de nós temos de falar que tem medo. Eu morro de medo de falar em público. Olha o orgulho. Não é só tenho medo, né? Não é só tenho medo, eu morro. Você bate no pé, eu morro de medo de falar em público. Eu morro de medo disso. Eu morro de medo de tal coisa. Então, quer dizer, o medo está relacionado ao egocentrismo. Se você não tivesse mais medo, o que seria? Se você não tivesse mais medo, você ia ter que subir no palco. Então é melhor ter medo, porque eu não sou. Começa a entender isso. Então, quando você diz com esse egocentrismo exacerbado, eu morro de medo de falar em público. Quando você diz isso, você não está olhando para o sistema. Qual o impacto do comportamento que você gera para o seu sistema? Se você soubesse o quanto de maldade que você está fazendo com o seu filho, qual o impacto que você gera para o seu sistema familiar, com esse medo que você carrega, na verdade você está olhando só para o seu egocentrismo. O medo está relacionado ao egocentrismo. A pessoa para de olhar para o sistema e olha simplesmente para ele, para a dificuldade dela. Somente para ela, não está olhando o seguinte: meu filho vai viver no Rivotril, meu filho vai viver no psiquiatra, meu filho vai viver em terapia, meu filho vai viver, não vai parar em relacionamento, meu filho não vai parar isso, porque eu tenho o meu orgulho de manter o meu ego exacerbado. Eu quero manter isso, isso é meu, solto o meu medo, respeito o meu medo. Então, eu dei muito tempo treinamento de oratória. Chamava Maestria na Oratória, Gamanol, no início da minha carreira, 20 anos atrás.
eu dava esse treinamento. Maestria no oratório. Então eu ensinava as pessoas a falar em público. E as pessoas chegavam lá, e eu me lembro uma vez que a gente estava filmando, e depois dava feedback para a pessoa. Aí chegou a vez da pessoa falar, a pessoa começou a tremer tudo. Aí ela foi, deu uma palestra, um show de palestra sentada, explicando que não poderia falar em público. Aí ela começou assim, eu não consigo falar em público, porque ao falar as minhas mãos ficam úmidas. Eu começo a gaguejar, eu sinto um frio na minha barriga, não consigo me expor, não consigo falar, portanto, não vou falar. Todo mundo bateu palma, porque ela deu um show de palestra, ensinando que ela não poderia fazer a palestra. Então, o tempo que você gasta explicando que você não dá conta de fazer uma coisa, se você já estivesse fazendo aquilo, você ia gastar o mesmo trabalho, ia dar o mesmo trabalho. Então, tenha medo de sentir medo. É isso que tem que ter medo. Tenha medo de sentir medo. Então, tem medo, haja mesmo assim. Vai com medo mesmo e age com medo.